Olá, sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Hoje eu recebo dois convidados aqui no primeiro bloco, o Nelson Giovannini e o Daniel Caiado. E no segundo bloco, Marino Garofani. Primeiro, Daniel Caiado é um dos fundadores da Hype Empreendimentos e Art House, incorporadora design. Advogado formado pela Unicuritiba com pós-graduação em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas. Nelson Giovannini, filho, também fundador da Hype Empreendimentos e Art House. É advogado pela Unicuritiba e possui MBA em Negócios Imobiliários pela Fundação Getúlio Vargas. Obrigado por participar do Canto a Canto. Que isso. Prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui no teu programa. Vamos bater um bom papo. Curiosidade, né? Eu tenho notado aqui nas minhas entrevistas, né, que geralmente as empresas começam a ser formatadas, às vezes, nos bancos escolares. E, coincidentemente, vocês são dois advogados, né? Não são engenheiros, deve ser hoje em dia, e tem uma incorporadora. Como é que começou essa sociedade? Começou também no banco de faculdade, Canto. Só que de direito. Eu costumo dizer que a gente tem o curso de engenharia mais caro. Tudo que a gente aprendeu foi na batalha ali. São quase hoje 80 empreendimentos, cada um ensinando alguma coisa. Era mais fácil ter feito engenharia, né? Mas começou em 2009. Na época, a gente estava caminhando para o final da faculdade. E tínhamos um denominador comum, que é uma veia empreendedora. Um grande amigo nosso, o Pedro Busato, também estudava com a gente e, na ocasião, trouxe uma notícia, não me esqueço, a gente tinha um escritório onde a gente estudava e essa notícia ela dava, mostrava o início do programa Minha Casa Minha Vida, né? E aí começou uma série como bons advogados, começamos a querer entender, né, um fenômeno. E aquela ocasião parecia que a região metropolitana estava sendo construída, né? Era acho que foi talvez o maior boom na habitação popular que se tem notícia, talvez até no mundo. E a gente estava no epicentro disso, na cidade de Araucária, e foi lá que a gente deu os nossos primeiros passos, ainda na faculdade. Quem convenceu quem, Daniel? Boa pergunta. Se eu bem me lembro, eu te convenci, né? Eu sou mais teimoso. Eu queria ter ficado no direito. Já que estava nos bancos escolares, né? Uma ótima pergunta. Nunca ninguém perguntou isso aí. Estava nos bancos escolares, né? Na verdade. Porque isso é bem interessante, né? Porque estudando aqui mais de 70 entrevistas que a gente fez, geralmente quando tem uma sociedade assim, aquilo que eu falei no começo da entrevista, né? E surpreende pelo fato de vocês terem. Agora, eu me lembro que a Hype não começou como Hype, né? Acho que tinha um nome, Hyperion, né? Na verdade, antes disso, isso bem pouca gente sabe, né? Antes era BNDG, porque a gente começou com 4 sócios. E aí cada letra era um sócio, era Bernardo, Nelson, Daniel e Guilherme. Daí, logo na sequência, acabou ficando só eu e o Nelson. E nessa mudança... Os outros eram os engenheiros. Eu também. Eram 4 colegas de faculdade de Direito. Os outros Nenhum engenheiro. E... Aí deu mal na cabeça. Ninguém entendeu nada, né? É frustração dos pais, né? Mas eram 4, daí nessa mudança em que permaneceu a gente criou uma nova empresa que passou a se chamar Hyperion na época. Sei. Exatamente. Aí, alguns anos depois, porque a gente foi... Ao longo dos anos, a gente foi se entendendo como empreendedor, né? Porque foi uma coisa muito... Acho que partiu de um desejo muito grande de empreender que a empresa nasceu. E a gente olhou para a construção como um modelo, na nossa leitura, seguro de empreender. E a partir daí, a gente começou a amadurecer o negócio, a formatar a ideia. E quando foi, ao longo no início do negócio, a gente pensou, puxa,
vamos ver o que as outras empresas fazem. Mas aí a gente começou a perceber que não fazia sentido pra gente. A gente era muito jovem, a gente tinha uma cabeça aberta, tanto que a gente era advogado, empreendendo, e a gente começou a ter uma visão diferente de formatação de time. A gente não queria... A primeira contratação nossa foi uma secretária, né? E foi no modelo tradicional, aquela coisa bem... Enfim, contratar uma empresa para escolher. E a gente começou a ver que não era esse o perfil que a gente queria trazer para o nosso time. Aí a gente começou a trazer mais gente jovem, gente muito boa, gente muito inteligente, com muito potencial. E a empresa começou a ter um perfil muito diferente das incorporadoras tradicionais. E o nosso nome era Hyperion. E aí a gente começou a ver que a gente começou a ter um posicionamento muito mais jovem no mercado. As pessoas enxergavam a gente como uma incorporadora jovem, diferente, e aí a gente, num processo de rebranding, né, de naming, a gente, vamos encurtar isso aí, vamos deixar a Hype, que ressoa muito melhor com o que a gente é. Para os nossos ouvintes, eu falo isso pelo seguinte, hoje empreender no Brasil não é fácil, né? Agora, quando começam 2 advogados a empreender, acho que se torna um pouquinho mais fácil, porque entende um pouquinho dessa legislação maluca que nós temos, né? Agora, eu posso falar para vocês, porque eu estive na época da empresa deles, e o que me chamou a atenção é que era uma empresa muito jovem, as pessoas que trabalhavam lá, e vocês falaram isso para mim na época, acho que 2009, né, 2010, tinha, lá no Barigui, na casa que tinha ali, né? Então me lembro muito bem quando eu fui lá na empresa, e eu falei, essa empresa ela tem assim, uma chance grande de ir para frente, né? Porque eu via que as pessoas tinham o famoso sangue no olho ali, todo mundo, se pegava as pessoas das faculdades, acho que grandes cabeças, pessoas que se destacavam, pelo menos essa é a ideia que vocês passaram. E para mim a felicidade, 15 anos depois, vocês estão aqui, dando uma entrevista aqui na Jovem Pan News, no programa, né, Canto a Canto, que eu fico muito feliz. Agora, hoje em dia, vamos falar da Hype, né? A Hype hoje, qual é assim, o propósito dela de momento, o que vocês estão construindo? Tinha lá Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que vocês não estão mais nesse setor. Vocês saíram, apesar que hoje o mercado, muitas estão voltando, né? Mas eu queria que vocês sinalizassem aí para os nossos ouvintes qual é o objetivo da Hype hoje. Legal. A Hype, ela começou então no programa Minha Casa Minha Vida, majoritariamente na região metropolitana aqui da nossa cidade. Ali por volta de 2018, a gente começou a entender que talvez a gente teria mais resiliência enquanto empresa, resiliência financeira, se a gente deixasse gradativamente o programa. Então esse movimento ele começou lá em 2018. O primeiro movimento que a gente fez foi vir para bairros mais periféricos na cidade de Curitiba, e a gente nadou sozinho nesse SBPE piso, que eram na época imóveis de 300 mil. A gente era basicamente a única opção na cidade, em 2 quartos, e tínhamos Capão Raso, Fazendinha, ocupávamos a região também do Novo Mundo, Boa Vista. Teve uma época que vocês foram a maior construtora em número de unidades, né? Em unidades chegamos a representar. Antes da febre dos estúdios, a gente tinha esse protagonismo de volume de unidades. Aí, ali próximo de 2020, nós já estávamos em bairros mais bem postados, Cabral, a gente teve empreendimentos também já ali no começo do Boa Vista, então Água Verde, e aí foi talvez... Começaram a subir a régua. Começamos a subir, exato, e esse foi um movimento bem natural. Ele foi também muito... Uma onda, né? Veio de lá do mar e foram indo até chegar... Exatamente, chegamos em lugares mais nobres, agora a partir do ano retrasado. Não é fácil. Brigar com todo mundo quer, né? Vender luxo, alto luxo. Exatamente. E daí tem memorial, tem tudo mais. E Curitiba, em especial, é uma cidade que a gente, enfim, a partir de 2020, a gente começou nosso processo de expansão, que coincidiu ali com a pandemia. Então, eu acho que, olhando para trás, talvez... a inflação, a gente conseguiu se defender bem da inflação dos materiais, porque os nossos projetos tiveram alguma elasticidade de preço, diferente do Minha Casa Minha Vida.
E a partir de 20 a gente começou o nosso processo de expansão. E o processo de expansão se deu para o interior de São Paulo, mais especificamente para Campinas, e mais recentemente com a marca Art House em Santa Catarina, que é o alto padrão hoje no litoral para empreendimentos frente-mar na cidade de Penha. Então hoje o grupo ele é formado basicamente por 3 operações: Curitiba, Campinas e Santa Catarina, né? E a gente procura o melhor de cada empreendimento em cada região dessa, segurando o custo, otimizando os processos para buscar cada vez mais uma operação do ponto de vista financeiro e, enfim, sustentável, uma operação robusta. A gente tem consciência, Canto, você que já está muito nessa jornada, que a atividade da incorporação ela é uma maratona. Ela não é um tiro de 100 metros, ela é uma atividade de 4 décadas, 5 décadas. Hoje as nossas referências, Zetec em São Paulo, Plaenge, Yoshi, são empresas que já cruzaram ou estão cruzando a linha dos 40, 50 anos, né? Então a gente tem essa consciência e é lá que a gente quer chegar, é com essa robustez que a gente vale quer. Ressaltar aos nossos ouvintes é que, pela experiência que eu tenho aí de 48 anos, vocês são uma construtora e incorporadora. Perfeito. Isso é muito importante, né, quando a gente fala isso. Sim. E você citou as grandes empresas no Brasil. Se você olhar, tem empresas que são basicamente financeiras mais. Por coincidência, tem uma construtora no meio. Então, é um negócio financeiro. Sim. Agora, as empresas que têm DNA, como vamos citar lá a Tecnisa, a Cirela, a Elbor, são empresas de donos, né? Eles mesmos estão à frente da operação. Então eu vejo que a Hype é desse modelo também. E se você olhar também hoje em Curitiba, a maioria das construtoras não são nesse modelo financeiro, né? E essas todas tiveram que voltar para casa, entendeu? E mudaram, não vamos citar aqui os nomes, mas foi. Então, a importância de ter a consultora. Hoje, muitos incorporadores, inclusive que eu conheço, que não têm consultora, querem ter a consultora. E para vocês deve facilitar bastante, né? Essa é uma visão que começou com a gente muito cedo. Inclusive, eu lembro quando a gente estava começando, antes da primeira obra, eu fui conversar com o Hugo Peretti, pegar a opinião de um engenheiro, né? De alguém que já tinha bagagem. 75 anos. Né? E eu perguntei para ele, o que você sugere? A gente incorpora e constrói, a gente está querendo construir. Daí ele, não entrem nisso, é muita dor de cabeça. Daí a gente saiu de lá e falou, a gente vai construir. E eu acho que ele estava certo, porque é muita dor de cabeça, mas a gente percebeu a partir daí que era core para a gente verticalizar o negócio da incorporação. E a gente inclusive adotou uma estratégia bastante extrema nesse sentido, porque a gente acabou trazendo para dentro não só a incorporação e a construção, mas a gente acabou trazendo a venda para dentro de casa. Durante inclusive um bom período da nossa história, a gente tinha 100% das nossas vendas feitas dentro de casa. Depois a gente voltou a operar com plataforma, a gente ampliou, mas a venda dentro de casa dava muita proximidade com o cliente, era uma coisa que a gente percebia muito valor, porque no começo a gente ia vender. A gente pegava os clientes, ia lá para Araucária, 45 minutos para ir, às vezes o cliente inclusive furava, tinha que voltar mais 45 para casa. Então foi uma experiência muito rica e a gente viu a venda como valor. A gente agregou também na operação o controle da correspondência bancária para ter controle do crédito, porque isso também sempre foi muito crítico para o negócio. Depois a gente trouxe a arquitetura para dentro de casa, a gente criou um escritório dentro da empresa. Aí depois a gente agregou parte de projetos complementares também. Então, a gente sempre viu muito valor em controlar os pontos críticos da cadeia. Ter todas as ferramentas internas ali. Agora, hoje são 3 cidades que você falou, né? Que é Curitiba, Campinas, né? Campinas e Penha, né? Isso. Penha eu acho uma maravilha. Penha é um lugar que eu gostaria de ter um apartamento, uma casa lá, porque é bandeira azul, né? A praia inteira. E ainda tem terrenos lá que é pé na areia, o que é difícil hoje, né?
Então, eu vejo que quem não conhece Penha vai conhecer. Agora, você estava falando inclusive, a equipe própria vocês têm. Agora, trabalhando eu como corretor de imóveis, né? A gente sempre fica aí maravilhado quando tem os lançamentos, né? Então, vocês hoje têm uma equipe própria e todos podem vender. Perfeito. Aqui o programa vai para praticamente aí o Paraná, o pessoal escuta. Então, hoje, quem quiser vender Hype pode entrar em contato com vocês. Exatamente. Pode entrar em contato com a gente. Hoje a gente tem na cidade de Curitiba 5 coordenadores, que a gente chama coordenadores de plataforma. Cada um cuida de pelo menos 15 imobiliárias, fazendo treinamento, visitando, levando as promoções. A gente, de um ano para cá, voltou a ter um protagonismo comercial. Esse protagonismo, por outras prioridades que tanto eu quanto o Daniel tínhamos na operação, é algo que estava um pouco apagado. Esse ano a gente deve fechar com vendas líquidas no grupo algo como 250 bilhões nessas 3 praças. E basicamente as portas estão abertas para quem quiser trabalhar com vendas, prestando serviço para a gente ou internamente. Nós hoje, eu estou fechando esses números, mas esse ano a gente vai fechar 60% das vendas do grupo em Curitiba são via imobiliárias. Aqui em Curitiba a gente tem uma característica muito peculiar, que são quase 150 corretores esse ano que venderam um empreendimento, um apartamento da Hype. E os outros 40% uma equipe interna. Nós temos lá hoje algo como 35 corretores que ficam, enfim, permeando os nossos PDVs. A gente hoje tem 2 shoppings, a gente está no Jockey, temos um empreendimento em Pinhais, inclusive, e outro shopping, que é o Shopping Curitiba, para vender água verde. Nós estamos bem presentes nessa região sul também. Em resumo, a gente quer cada vez mais ter uma empresa em que o dono cresce ativo. Ele não vende porque senão ele compra muita briga. Sim. Mas é um dono que está no salão de vendas todos os dias, que uma vez a cada 15 dias vai nos PDVs ver como que estamos atendendo, que vai ouvir dono de imobiliária. Então, é assim que a gente acredita, é assim que a gente quer continuar sendo. Assim, uma empresa com uma capacidade comercial e que isso seja um diferencial competitivo do grupo. E não dá para fazer isso sem o dono pôr a mão na venda. Sem... Bem, a gente fala sobre toda a parte comercial, né, para os nossos ouvintes. Agora, a preocupação hoje, Daniel, é com a mão de obra. Eu tenho sentido em todos os setores, né? Sim. Então, hoje, essa não digo inovação, né? Buscar hoje elementos que... Eu estava até hoje pela manhã vindo e vi uma reportagem sobre a mão de obra, né? Uhum. Que basicamente daqui 10 anos essa mão de obra vai inexistir, porque antigamente você pegava o pedreiro, o mestre, o filho, o neto, ia lá, começava como auxiliar. Hoje eles são médicos, né? Hoje estão em outras profissões. Então existe um método construtivo, né? Que você tem que se alinhar. Está vindo aí o frame, está vindo várias modalidades. E eu digo isso porque as pessoas acham que o imóvel sempre é aquela coisa que vai baratear, ou está caro, ou está isso. Não, o imóvel tem um valor. Vocês não vão vender acima daquilo que não tem um valor. Sim. Mas essa parte de construção, vocês estão bem alinhados, estão procurando formas de pensando dessa maneira? A gente, por não ser inclusive da área de engenharia, a gente sempre, eu acho que teve um ímpeto muito curioso de ir atrás do diferente, ir atrás de novos modelos de construção. De novos modelos, né? Então, a gente sempre olhou muito de perto novas tecnologias, wood frame, né? Principalmente quando a Tec Verde inaugurou esse capítulo com mais força, steel frame, e durante muito tempo essas tecnologias elas ou tinham um posicionamento no mercado que era delicado, né? O wood frame às vezes não era muito bem visto para você trabalhar com um produto de mais alto padrão que a gente já estava operando na época,
ou muito caros, né? O steel frame com uma velocidade muito grande de execução, mas, enfim, incompatível com a nossa necessidade de custo de obra. E isso que você coloca é muito pertinente, porque antes a mão de obra representava uma parcela muito menor do custo total da nossa obra. E agora isso quase igual a compra do terreno. Tá ficando, exatamente. É incrível quando você olha o custo que a gente tinha de mão de obra e o custo atual. E com menos performance. Antigamente você tinha mais gente capacitada para executar os serviços. Hoje é muito mais difícil achar essa mão de obra. Então você tem uma obra mais cara, uma mão de obra mais cara e menos produtividade. E isso começa a encurtar muito esse espaço entre o custo adicional de uma tecnologia como steel frame e enfim, as margens que a gente tinha com uma mão de obra artesanal. Então a gente olha constantemente para isso. No nosso segmento especificamente, que é o médio e médio alto, ainda não fecha o uso, né? A gente acaba estendendo mais o prazo da obra, até para encaixar com o fluxo que o cliente precisa, né? Que é o principal, né? Exatamente, porque a gente se pensa, puta, vou entregar uma obra em 6 meses. Mas o cliente não consegue te pagar em 6 meses, né? Ele precisa de fluxo. Então a gente tem essa engenharia para fazer. Mas até recentemente a gente foi para a China, né? Mês passado, na verdade, esse mês, né? A gente voltou, faz 2 semanas, a gente voltou da China exatamente porque a gente estava lá para entender o que eles estão usando de tecnologia, de equipamento, para começar a trazer mais eficiência e substituir a mão de obra, porque é inevitável que a gente Vocês têm isso aí, também tem, falando, já entrando, né, na sustentabilidade hoje em dia, que o cliente está aceitando e está absorvendo bem isso, né? Essa questão da... A gente percebe que sim. A gente falando aqui de médio e médio alto. O ano passado, inaugurou uma linha de produtos na Hype. Hoje a Hype em Curitiba ela tem basicamente 3 linhas de produto e a mais nobre das linhas é o Casa Nativa, que ocupa aí terrenos mais nobres e, via de regra, são propostas mais exclusivas, com design assinado. E a linha do Casa Nativa, ela tem basicamente uma preocupação muito grande com a biofilia. Então, hoje a gente tem um investimento para cada empreendimento bastante significativo de paisagismo regenerativo, que é aquele paisagismo da fauna ou da flora local, que ele não requer, enfim, grandes manutenções, ele é resiliente ele é do nosso bioma, enfim, ele é próprio do nosso bioma. A gente se preocupa muito com água, então hoje todos os nossos metais, eles já vêm com uma tecnologia que você tem a mesma sensação de uso, mas você usa menos da metade da água, então a gente já embarca isso na linha Casa Nativa. E a gente recentemente recebeu o primeiro prêmio de biodiversidade do GBC. Né? Então aquela mesma casa que você visitou lá em 2010, 2011, a gente revitalizou essa casa. Hoje ela é o nosso escritório de atender investidores e fechamento de vendas. E ela passou por esse processo de certificação. Ela foi o primeiro escritório certificado em biodiversidade pelo GBC. Então ela tem geração de energia, ela tem esse paisagismo regenerativo. É algo que vale olhar, é exuberante, né? É uma coisa muito confortante. E a gente sabe que isso vende mais. Pelo menos falando aqui de biofilia, a gente sabe que o consumidor hoje ele gosta de chegar num lugar com mais plantas, num lugar mais verde, num lugar mais fresco, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o caminho do consumo na sustentabilidade, ele está talvez para nós mais por ele gerar mais valor para quem consome do que propriamente algo mais de consciência ambiental. Nós falamos da Hype, hoje da história, né? da cadeia que ela produz. Agora vamos para os lançamentos, né? O pessoal quer saber qual que é o próximo lançamento, quais os próximos lançamentos, que para nós também, que eu represento a classe dos corretores de imóveis, é muito importante, né? Que se tiver VGV para o Natal, comprar presente, entendeu? Aqueles que estão pensando em comprar, já que vocês têm primeira moradia e segunda moradia. Sim. Se você computar, é a primeira e segunda moradia, né? Sim. Então, conta para nós o próximo lançamento, ou os próximos.
Legal, vou falar de Curitiba, o Daniel fala de Santa Catarina aqui, para a gente ser mais democrático. A gente tem um lançamento agora, a safra de lançamentos esse ano acabou para nós, então agora a gente tem uma última promoção de Natal entrando no ar. Para o ano que vem a gente tem basicamente 4 empreendimentos. O primeiro deles é no São Francisco, um prédio de compactos, num terreno não muito grande, é talvez o nosso último lançamento de empreendimentos mais compactos. E o ano que vem a gente passa a ter obras um pouco maiores. Então a Hype vai deixar de fazer muitas obras de um porte menor e vai fazer poucas obras num porte maior. Na prática a gente acaba fazendo até construindo mais nesse próxima safra que vem aí para 2025. Então, o primeiro lançamento é o Celestino, na Rua Celestino, ali no São Francisco, muito próximo da Suel, mas com uma proposta de apartamentos compactos. Nosso segundo lançamento é lá na região sul, no Capão Raso. Então, uma proposta também de apartamentos de 2 dormitórios e 1 dormitório, que é uma tendência inegável. Depois a gente tem um empreendimento para lançar na Marechal Deodoro, Alto da 15, também 1 e 2 quartos compactos. E para o final do ano, talvez o maior VGV nosso aqui de Curitiba, que é na região central, um prédio também de compactos, já mais para o último trimestre de 2025. Maravilha, então tá garantido. Os corretores de imóveis aí estão garantidos. Vão lá se inscrever na Hype, que tem bastante, e o valor também está bem interessante, que eu vi o metro quadrado, né? A gente não vai falar isso, que realmente vocês estão sempre ali na linha do máximo para que realmente tenha lucro, que todo mundo faz para ter lucro, né? Exatamente. E praia, tá todo mundo praia agora. Vem pro verão. Hoje o programa agora, meio-dia, o pessoal tá pensando em ir para praia, então aproveitar o sol, né? Aproveita. Tá bonito o dia. Dá para ir lá visitar algum empreendimento de vocês? Feriadinho de meio de semana. A gente tem um projeto que foi recentemente lançado em Penha. É um projeto com vista mar definitiva, chamado Corá. É um sucesso. A gente já está com mais de... Eu acho que hoje, já atualizando a tabela, mais de 60% das unidades vendidas. A gente lançou ele agora em outubro, na verdade, foi a festa de lançamento, 60% das vendas. É um projeto que fica exatamente na rua que vai dar no Beto Carreiro, né? É importante destacar que Penha é a cidade do Beto Carreiro e isso, projetando para o futuro, vai trazer uma infraestrutura muito diferenciada, olhando ali na macro-região. Então, a gente tem esse projeto, um projeto bastante exclusivo, são 2 apartamentos por andar, com elevador privativo. Assinatura do Greg Busquet. Greg Busquet, a OR é quem assina esse projeto. Lindo projeto, lindo mesmo. E a gente vai pré-lançar um outro projeto agora em dezembro, na Praia do Quilombo, uma das praias mais desejadas lá de Penha. É um projeto que inclusive fica numa praça que a gente fez na cidade, uma praça muito bacana, inclusive para quem for para Penha. É uma praça aberta que tem estrutura de beach tênis, tem restaurante, tem área kids, um lugar muito bacana de convivência mesmo, né? Aberta para todo mundo que quiser ir. E nessa praça a gente vai Sistema central de vendas lá em Tem 2 centrais, uma delas fica nessa praça, inclusive quem quiser passar por lá, chama Praça Art House. A gente vai pré-lançar esse empreendimento no final do ano, inclusive com uma tabela bem bacana. Então, quase no final do programa, só para encerrar, aí uma mensagem pode dar para os compradores de imóveis, aquela coisa que vai... Eu vejo sempre que comprar imóvel é bastante interessante. Agora, vocês têm não só aqui na cidade, como também tem na praia, né? Sim. Então, a mensagem aí para encerrar. Procurem a Hype, porque a Hype sempre tem uma opção para você, sempre tem um Hype próximo de você. Hoje a gente brinca aqui em Curitiba, são quase 18 empreendimentos com unidades à venda, né? Então, centro, leste, oeste, Santa Felicidade, sul, e a gente tem uma tranquilidade de dizer que sempre tem um Hype para o seu bolso e perto de você, porque hoje a gente tem 1, 2 e 3 quartos. E a gente tem coisas que foram entregues, até uma notícia importante, Canto. Eu acho que isso é recorde. Eu queria que você, como uma enciclopédia do mercado imobiliário, fosse atrás dessa informação. Mas a Hype esse ano entregou 8 empreendimentos. Isso dá em Curitiba, né?
dá mais de uma chave por dia. Então, legal. A gente já tem cliente indo para a terceira, a quarta compra aqui. E quem quer de fato ter uma aposentadoria imobiliária ou participar de uma valorização imobiliária, isso se chama Santa Catarina. Então vem com a gente também, que a gente tem ótimas opções lá. Ok, então queria agradecer a vocês, né, pela participação aqui no Canto a Canto. O papo é bom. Tenho certeza que vão voltar aqui, que vão, logicamente, indo para outras cidades, né? E deixar aqui um aviso aos corretores de imóveis procurar vocês, né? Para que os ouvintes procurem os corretores da cidade, porque os corretores passam essa notícia para vocês. Perfeito. Tá ok? Muito obrigado aí pela participação de vocês. A gente que agradece. Muito obrigado. Bom, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, recebendo agora o engenheiro Marino Garofani. Italiano de nascimento e brasileiro naturalizado, mora em Curitiba desde 1961. Cursou o ensino secundário no Colégio Santa Maria e Colégio Estadual do Paraná. Iniciou a vida profissional como desenhista na empresa Castelo, Estruturas Metálicas, aos 17 anos, e ainda cursando o secundário. Conciliando trabalho e estudo, prestou vestibular para o curso de Engenharia Civil na Federal do Paraná, onde se formou na turma de 69. Exerceu o ensino como professor no curso de Engenharia da Federal e no curso de Engenharia Civil na PUC. E ainda proferiu grande número de palestras em universidades. Atuação em várias entidades, como presidente da Associação dos Empresários de Araucária, de Curitiba, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Sindicato da Indústria Construção Civil, Associação Brasileira de Fabricantes de Estruturas Metálicas e vários prêmios. Marino, se eu for falar do teu currículo aqui, vai o programa inteiro, então vamos falar mais hoje não. Bom dia, Canto, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. De fato, eu tenho uma longa vida profissional, né? Já há muitos anos eu milito na área de engenharia, e se for falar tudo que eu... Realmente enumerar todas as obras, todas os ouvintes querem saber hoje, que eu tive vai demorar bastante. Exatamente. Hoje a gente quer saber, só finalizando, em 76 fundou a Brafer Construções Metálicas, isso, a qual completou nesse ano 48 anos de atividade e hoje preside o Conselho de Administração. Então, Marino, muito obrigado por aceitar o convite, participar aqui do Canto a Canto e contar um pouquinho da história da estrutura metálica e a sua, né? É uma satisfação estar aqui. Espero contribuir com a divulgação da engenharia e da estrutura metálica atrás do teu Mas programa. Só tem um ponto. Você, como italiano, naquela região maravilhosa lá em volta do Lago de Como é que veio parar em Curitiba? Na verdade é assim, eu tenho que... Eu sou talvez um dos últimos imigrantes. Meus pais vieram da Itália, eu vim com eles. Eu era menino, eu tinha 16 anos na época. E é claro que quem muda de país procura novas oportunidades, né, que não teve na sua terra de origem. Ninguém deixa o próprio país se estiver bem onde está. Isso é uma coisa óbvia, né? Eu comentei esses dias isso. Todos que saem, porque todos que saíram não estão bem. Assim como hoje saem do Brasil para outros países, né? Sim. Para ter novas oportunidades. Várias pessoas assim do meu relacionamento que hoje moram em outros países. A minha própria secretária, o ano passado, mudou para o Canadá. Conseguiu um emprego no Canadá, mudou para o Canadá. Uma sobrinha minha mora na Itália. Muitos, porque o Brasil, quer dizer, hoje com a globalização, vamos dizer, um volume de informações que a pessoa tem é muito maior do que antigamente, né? Quando nós viemos para o Brasil, a gente não tinha praticamente informações sobre o país, né? E muitos na época vinham para cá com aquela ideia de Brasil, país tropical. Na verdade, Curitiba não é tropical. Tropical vieram direto para Curitiba? Vieram para Curitiba. Ele tinha um irmão que morava aqui há já muitos anos, tinha parente, primo, etc., aqui morando aqui em Curitiba. E só para fazer um pouco rapidamente assim, uma história, meu pai tinha um negócio de enxovais, que é uma mesa de banho. De fato, mas na época houve uma crise muito grande na Itália.
E ele acabou não tendo sucesso nos negócios e aí procurou outras oportunidades. E como ele tinha notícia, na época era carta, chegava carta do Brasil com as bordas verde e amarela, assim, não sei se lembra disso, tinha uns envelopes, assim, né? E falando maravilhas do Brasil, que era uma terra de oportunidades, e meu pai se encantou com a ideia. É um país de imigrantes hoje, o Brasil, né? Na verdade, é de imigrantes. E aqui mas daí, engenharia, sempre foi o teu desejo, engenharia, ou foi aqui no Brasil que teve o gosto pela engenharia? Não, eu desde menino, eu sempre Você era bom em matemática, assim, desde moleque? Não posso falar da matemática, mas eu sempre gostei, digamos, de construção, de obras. Isso é uma coisa que... Encantava. Desde menino eu tinha essa vontade, sabe? E a coincidência, né? Porque as coisas, às vezes, na vida acontecem por oportunidades e coincidências. Quando íamos morar em Curitiba, nós conhecemos um engenheiro que era o Barontini. Era uma pessoa famosa em Curitiba. Ele era engenheiro, fazia muitos projetos. Inclusive, a filha dele, a Nini Barontini, tinha uma galeria de arte em Curitiba. Uma família que já era tradicional aqui no Brasil. E aqui em Curitiba. E o Barontini me convidou, eu era menino, ele me convidou: você não quer ficar comigo lá durante a tarde? Porque eu ia para o colégio de manhã. Sim. À tarde não tinha muito o que fazer. Ele me convidou, eu fui. E eu gostei. Eu já tinha vontade de fazer aquilo e comecei a trabalhar com ele. Legal, né? Ele foi um grande incentivador, então, da tua vida. Foi, sem dúvida. Aquilo foi o pontapé inicial, digamos, né? Legal. E na sequência, eu tive contato com o pessoal da Castelo S.A., que era uma empresa de estruturas metálicas que também estava iniciando naquela época. Era uma empresa pequena. E eu acabei tendo contato com eles, visitei a empresa, gostei. Com 17 anos ali, você foi então, mudei de Você emprego. estudou e trabalhava ao mesmo tempo? Trabalhava. Aí mudei para Castelo, comecei a trabalhar na Castelo e trabalhei 14 anos lá na Castelo. E depois saí para fazer a Abraferro. Agora, Marinho, dentro dessa linha, eu sempre comento aqui nas entrevistas, você como engenheiro, que vale a pena estudar. Concorda? Hoje em dia as pessoas fazem cursinhos aí de um ano achando que na segunda-feira vão sentar na janela, né? Sim, que vão ser o Cristiano Ronaldo. Agora, dentro da profissão engenharia no Brasil tem muitas oportunidades. Agora, como dicas assim, você daria para os nossos ouvintes aqui do Paraná, como engenheiro, dentro da linha, às vezes, esses dias uma pessoa fala: vou fazer engenharia de produção, hoje engenharia elétrica, hoje engenharia. Qual que seria, como professor, a sua opinião em relação a isso? É muito importante que a pessoa se prepare para a profissão, né? Que escolha o que tenha uma oportunidade em alguma profissão. Porque às vezes a pessoa, hoje o mundo oferece um sem número de atividades, né? Então eu percebo que hoje os jovens até ficam um pouco, digamos, confusos diante de tantas oportunidades que tem. Muita informação, né? É muita informação. E não sabe nem para onde vão. Então, mas o que acontece? Às vezes a pessoa ela decide por uma coisa que talvez nem imagina, mas que é uma oportunidade que aparece. E tem que gostar. A primeira coisa que eu acho que é mais importante, tem que gostar do que faz, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um emprego, mas não gosta do que faz. Então tem que descobrir. Eu acho que tem que descobrir aquilo que você gosta de fazer, sabe? E também tem que estar sempre, digamos, procurando melhorar naquilo que faz. E tem que descobrir também uma outra, porque cada pessoa, ela tem as suas qualidades, e é melhor em algumas coisas, pior em outras, né? Então todos nós temos dons, né? Então a pessoa às vezes tem que descobrir aquilo que ela faz melhor que os outros, e é onde ela pode se destacar. Exatamente. Eles falaram que existem vários Pelés do mundo, só que não foram descobertos. Não foram descobertos. Eles não sabem que são os Pelés. Não sabem. Então existem vários. Às vezes não é fácil, né, a pessoa descobrir isso, sabe? Não é fácil.
Mas eu penso que a partir do momento que a pessoa realmente descobre aquilo que ela faz melhor, ela vai se destacar, porque ela vai trabalhar, vai fazer alguma coisa melhor que os outros, e vai se destacar na profissão, sabe? Mas o que eu quero também é salientar para os nossos ouvintes, é como o caso do Marino aqui, Garofani, que veio lá da Itália, fez engenharia, trabalhou desde os 17 anos de idade. A maioria dos empresários que estiveram aqui, eu entrevistei lá em Londrina o seu Ézaro Fabiano, Conheci. dono da Plaense. Ele contou a história dele, que ele foi fazer engenharia de produção em São Paulo. Então, com muita luta, ele levava 12, 14 horas para fazer. Quer dizer, o que eu quero incentivar assim, as pessoas que tem que estudar. Tem que estudar. Não é, Marino? Tem que estudar. Acho que dentro da tua empresa lá, logicamente, essas cabeças são muito, né, privilegiadas. Né? Tem que estudar, tem que se dedicar. E tem que trabalhar, tem que se esforçar, sabe? Hoje eu percebo que as pessoas há uma tendência, né? A pessoa não só cumprir horário. Cumprir horário. Hoje existe assim uma até nas empresas, o socialismo, naquele tudo. As pessoas muitas vezes procuram qualidade de vida, né? Em detrimento da própria atividade, porque ela trabalha menos porque quer viver melhor. Então, de fato, isso não vou dizer que esteja errado, mas é uma realidade que as pessoas enfrentam hoje. Vamos entrar ali na Brafer, quando inaugurou em 76. E eu soube que você foi um excelente professor de cálculo, né? Isso na iniciativa de abrir a Brafer, nos projetos que você fez até hoje, deve ter, logicamente, ajudado e muito, né? Você começar a trabalhar nesse setor de estrutura metálica, né? Vamos dizer, a minha profissão, a minha atividade principal sempre foi projeto. Eu sou empresário, tenho empresa, mas o começo da minha vida profissional foi projeto. E até hoje, embora hoje esteja no conselho da empresa, você está lá, mas eu ainda dou os palpites lá na área de engenharia, no projeto, né? Eu acho que ainda tenho muita coisa para ensinar, sabe? Então, tem cabelo branco que o pessoal precisa respeitar. E assim como quando fui professor também, eu procurei transmitir o conhecimento, né, para os meus alunos, né? Quando eu comecei a empresa, eu não tinha uma vida fácil, né? Começando uma empresa de zero, eu não tinha assim, eu não tinha dividendos para receber, não tinha salário. Eu fazia meu próprio salário. Fazia tudo. E complementava a minha renda na época como professor. Eu fui professor do Cefet. Hoje é o TFPR, na época era Cefet. Mas eu fui professor do Cefet. Eu dava aula no curso de engenharia operacional, que era um curso de nível superior, porém não era engenheiro pleno, era um engenheiro de nível médio, digamos, né? Entre o técnico em edificações de engenheiro. E dei aula, assim, alguns anos no Cefet. Depois dei aula na PUC, que na época era a Universidade Católica do Paraná, depois passou a ser PUC. Aí já na engenharia. E eu devo dizer que foi uma atividade muito prazerosa. Todos que deram aula gostaram muito. Mesmo porque você. Eu mesmo gostei da experiência de ser professor, sabe? Você tem que estar sempre atualizado, né? Os alunos, eles questionam muito. E sabe que essa convivência, esse contato com os jovens, ele é um contato assim que transmite até uma energia pra gente. É muito bom se conviver. Aliás, falta aí no currículo, que até foi esquecido de colocar, eu fui presidente da Junior Achievement do Paraná. Sim, eu me lembro dessa Junior. Então, a Junior Achievement, ela continua existindo. Hoje eu não participo tanto, mas na época eu fiz 2 gestões como presidente da Junior Achievement. E a Junior Achievement, ela é uma entidade que foi trazida para o Brasil pelo Jorge Johan Peter, presidente da Gerdau. Ele trouxe dos Estados Unidos para o Brasil, implantou. E qual é o objetivo da Junior Achievement? É despertar o empreendedorismo nos jovens. Então nós fazíamos programas direcionados aos jovens. Nas escolas primárias, segundo grau, nível médio, segundo grau. Sim, secundário. Nível médio, né? Nível médio. Então, e era uma atividade muito prazerosa, sabe? Porque nós ensinávamos
os jovens, como é que funciona uma empresa, por que existe empresa, qual é a função de banco, por que tem que pagar imposto, enfim, todos aqueles conhecimentos, né, que o nosso ensino formal ele não transmite ao aluno, né? O nosso ensino formal ele prepara o jovem para o trabalho, mas não para a empresa, não é empreendedor, entende? Então a Júnior Team ela tem esse objetivo, é despertar o empreendedorismo nos jovens. Tinha um programa que era muito interessante, que cada jovem passava um dia numa empresa ao lado do presidente, passava o dia inteiro. Eu recebia sempre, ficava do meu ladinho. Ele acompanhava o meu trabalho do manhã até a noite. Legal. Para ele ver como é que é a vida do empresário. Marino, vamos falar um pouquinho da Abrafer. Hoje a Abrafer, para os nossos ouvintes, é uma das principais fabricantes de estruturas metálicas da América do Sul. Produção anual de 50 mil toneladas. Hoje, além da fábrica aqui em Araucária, tem uma fábrica no Rio de Janeiro, com área construída de 25 mil metros. É uma indústria de aço a Perfiminas em Juiz de Fora, recém também inaugurada, né? A Abrafer atua em vários países, Uruguai, Chile, Paraguai, países da África. E eu vejo o seguinte, no currículo tem aí a Arena do Corinthians, a Arena do Atlético Paranaense, meu time aqui, Ópera de Arame, recém o shopping, a terceira fase do shopping aqui, o Parque Shopping Barigui. Sim, Barigui. Além de, enfim, você tem uma série. Agora, aqui no mercado imobiliário de canto a canto, a preocupação sempre é pelo modo, os modelos construtivos que estão... Antigamente tinha muita oferta de mão de obra. Sim. Certo? E, logicamente, tinha emprego, mais braçal, que eu digo. E cada vez mais, né, tem sentido que essa mão de obra tem escassez, né? Claro. E a estrutura metálica sempre foi muito mais rápido. E eu vejo que em certos países, né, hoje em dia, a estrutura metálica, até uma vez você me deu uma aula sobre isso, por que não se faz a estrutura metálica? Porque ela é muito mais rápida e tem que ter um prazo da construção. Agora, hoje, falando para os nossos ouvintes da construção civil, já não chegou a hora de se pensar em fazer a estrutura, os prédios em estrutura metálica? Não há dúvida. Não só a estrutura metálica, a construção civil, a construção de edifícios, ela está ficando cada vez uma construção industrializada, né? Industrializada, quer dizer, diminui a mão de obra no canteiro e os materiais já chegam já prontos, né? E a estrutura metálica ela tem essa qualidade, a estrutura metálica ela chega pronta no canteiro, entende? E hoje nós recebemos muitas consultas e nós fazemos muitos orçamentos para edifícios com estrutura metálica. Sim. Por quê? Porque a estrutura metálica ela é mais rápida e pode oferecer grandes vantagens para quem usa, né? Ela é rapidez, ela é mais leve, dá economia de fundações, né? Gasta menos em fundação e ela é muito mais expedita, sabe? Hoje existe uma carência muito grande de mão de obra na construção civil. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Aquele esquema de antigamente de fazer forma, armadura, etc., andaime, escoramento, né? Tudo isso, né? Está cada vez mais difícil e mais caro. E a estrutura metálica ela elimina tudo isso, né? Você consegue montar uma estrutura metálica com muito mais rapidez e eficiência, né? A única coisa que tem que casar é só a questão do prazo, da poupança do comprador, né? Então, a estrutura metálica hoje... Que é mais rápida a construção, né? Hoje, a estrutura metálica, ela encontra, vamos dizer, um mercado mais favorável na área de edifícios para comércio, para hotéis, para essas finalidades. Shoppings e tudo mais. Shopping, né? Por quê? Porque nesse tipo de empreendimento é muito importante o retorno do capital. Quer dizer, quanto mais rápida for a obra, antes começa a se pagar o investimento. Em edifícios também está
está chegando esse Você tem sentido momento. bastante esse? Tenho tido bastante consulta, bastante procura de estrutura metálica para edifícios habitacionais. Sim. Porque também nesse setor também está Então, já estão a construção industrializada, ela também está chegando nesse setor da construção civil. Sabe? Marino, em 2024, a indústria imobiliária bateu todos os recordes de toda a história em vendas de imóveis. Sim. E a previsão para 2025 também é muito grande. Então eu acredito que dentro do teu setor, é um dos motivos que você está aqui, quer dizer, para a gente levar para os nossos ouvintes essa facilidade que tem para as pessoas pensarem muito mais, né? E já que tem escassez de mão de obra, sim, procurar hoje em dia é fazer os orçamentos. E lá na empresa, logicamente, você tem lá o seu departamento que está recebendo, faz esses orçamentos todos sem problemas nenhum, né? Claro, nós temos uma equipe técnica que é muito competente, que ela está preparada para apresentar soluções para edifícios, soluções, projetos, custo, né? Estamos preparados para fornecer. Agora, uma vez você também comentou que não adianta pegar no meio do caminho, né? Isso aí tem que ser embrião, né? Pegar o arquiteto e tem que ser um projeto feito para a estrutura metálica. É muito importante. É muito importante que o projeto já nasça, que o arquiteto já faça um projeto do edifício prevendo a estrutura metálica. Sim. Prevendo uma padronização. Não dá para fazer nada híbrido. Começou e depois mudar, daí se pegar um projeto em concreto e transformar para metálica, também é possível. Mas não é tão econômico e funcional como um projeto que já nasce com estrutura metálica, né? Quando o projeto já nasce com estrutura metálica, já é um projeto que já otimiza, né, o material, sabe? Porque hoje, veja, os edifícios modernos, a parte externa é pele de vidro, alguns ainda com alvenaria, né? Mas hoje a pele de vidro está dominando, né? E a parte interna, as paredes, é tudo drywall, é tudo em construção industrializada. Então, vamos dizer, esse tipo de construção é a construção ideal para a estrutura metálica. Você faz a estrutura, faz os pisos, as lajes são sempre em concreto. Isso é bom frisar que a laje é sempre em concreto armado, o laje pré-moldado, laje mista, né? Mas as paredes são as internas, né? São todas em drywall. Difícil você ver um prédio com alvenaria, né, internamente. Então, a construção ela está evoluindo, né, nesse sentido, quer dizer, então, hoje, ela fica cada vez mais industrializada. Hoje é irreversível, cada vez mais vai ter estrutura. Para os nossos ouvintes, para conhecerem o prédio de estrutura metálica, tem um ali na Avenida Batel, que a Abrafer fez, que hoje tem a loja Breton ali. Sim. Então esse prédio é um prédio lindo, o projeto lá do nosso amigo do Esquiavon, do Flávio, sim, que foi feito ali. Vale a pena ver aquele prédio, porque realmente é todo ele, né? Estrutura metálica, como você falou, de pele de vidro. Então as pessoas hoje, sábado, dão uma passadinha ali na Avenida Batel e veja o empreendimento e a limpeza que tem, né? A questão da facilidade que tem do empreendimento. Agora, curiosidade, qual foi a obra, assim, que toda a tua carreira que te encantou, assim, ou foi dificuldade, uma obra que você fala, putz, essa obra me deu... Sempre na vida a gente tem um orgulho de alguma coisa que a gente fez como dificuldade, talvez, né? Não é uma pergunta fácil, porque eu fiz tanta coisa que mas o que eu lembro no momento... A Arena do Atlético foi fácil. Não foi... Não é fácil responder a pergunta, porque eu fiz muitas obras, né? Agora, essas obras, a Arena do Atlético, por exemplo, com a do Corinthians, são obras desafiadoras, né? Desafiadoras. Pra vocês terem uma ideia, a estrutura do Atlético, a viga principal, ela tem 196 metros de vão livre. Então, foi feito todo um projeto de construção, de escoramento. A viga principal são duas, né? Pesa 1.500 toneladas. A viga, né? Então, esse é o primeiro do Brasil que foi feito isso, em termos de tamanho de... É um dos vãos livres maiores do país, eu acredito eu. Então foi uma obra desafiadora, né? Fazer um vão livre desse porte, né? Como tudo que o Petralha faz é desafiador.
Não, mas foi uma obra desafiadora. Eu gostei de ter feito essa obra, além de ser atleticano. Mas isso não tem a ver muito. Mas eu fiz a do Corinthians, também a Corinthians foi uma obra desafiadora. O Corinthians é uma estrutura metálica que o projeto foi feito na Alemanha. Sim. Veio da Alemanha o projeto. Um projeto desafiador, por quê? Porque o projetista alemão, ele fez uma estrutura que só se tornava estável depois de completa. Então, durante toda a construção, a gente tinha que manter tudo escorado, porque ela não ficava em pé, a não ser, até colocar a última peça. Sim. Então, foi um Lego. Um quebra-cabeça, aquilo que foi sendo montado, mas tudo mantido com escoramento. Foi feito um projeto de escoramento. Aí, no final, depois de colocar a última peça, tirou o escoramento e ficou em pé. Agora, eu gosto de ver, tem os programas da televisão, eu gosto de ver quando tem essas projeções, construções de estruturas metálicas, de pontes e tudo mais. E eu estava vendo que você tem que saber o vento do dia, o tempo que o vento, porque ali tudo não é uma coisa, é uma montagem. Porque durante a montagem, seja ela feita com guindaste ou com grua, ou como muitas pontes, elas são empurradas. Então tem que pegar a meteorologia é importante. Você tem que ter uma previsão que no dia que tem essas operações, que são operações delicadas, que não aconteça um vento forte, que, enfim, tem que ter um controle da meteorologia em determinadas obras. Nós vamos quase chegando ao final. Quantos funcionários tem a Abrafer hoje? A Abrafer tem, em Curitiba, nós temos 650. No Rio de Janeiro, ela encolheu muito. Eu cheguei a ter no Rio de Janeiro mais de 500 funcionários. Mas depois, com a redução, com o cancelamento de muitos investimentos da Petrobras, que era o nosso maior cliente, ela encolheu, mas hoje temos ainda 150 no Rio. Mas estão em plena produção hoje. Sim, está funcionando. Hoje o Brasil está. E vocês estão... Em Minas Gerais, que é a Perfiminas, nós temos 220 em Minas Gerais. E vocês, aquela pergunta que eu sempre faço, vocês estão contratando? Hoje a Abrafer está contratando? Neste momento, mão de obra de fábrica, não. Mas sempre estamos buscando parte mais técnica, né? Pessoas mais da área de projeto. Sim. Até nós contratamos recentemente alguns quem tiver interesse colaboradores aqui, tá nos ouvindo, na área de engenharia, na área comercial, porque nós cobrimos, nós trabalhamos no Brasil inteiro, no exterior, então temos que ter uma estrutura comercial que atenda a todos esses mercados, né? Então, normalmente, na área comercial, nós sempre estamos buscando novos então, só entrar em contato na Abrafer, o Recursos Humanos, e mandar os seus currículos para lá. Claro. Então, está aí a oportunidade, quem estiver no mercado, né? E principalmente, como ele falou, no Brasil inteiro. E uma obra que hoje em dia está sendo emblemática, muito importante, aqui para o Paraná, que é a ponte. A ponte de Guaratuba. Essa ponte... Ela vai ser em concreto. Vai ser em concreto? Vai ser em concreto, sim. Curiosidade que a gente tinha. O projeto foi feito em concreto. Estranhamente, né? Porque poderia ter sido metálica, sem dúvida. Em termos de... Porque tem um vão também ali muito... Tem um vão expressivo. É uma ponte estaiada. Eu não conheço bem o projeto, mas assim... Eu vi já desenho, ela em concreto é uma ponte estaiada, é uma obra muito bonita. Tá. Bonita. Poderia ser metálica, sem dúvida. Poderia, não foi feito lá, né? O engenheiro, o arquiteto acabou não. Pois isso aí muitas vezes depende do projeto. Foi feita assim. Né? E por ser em concreto, nesse caso, ela demora um pouco mais? Então... No caso dessa ponte especificamente? Possivelmente demora mais em concreto, com certeza. Mas tem outras pontes. A ponte, por exemplo, que foi feita em Foz do Iguaçu, sobre a segunda ponte do Paraguai, é metálica. Sim. Então é uma questão de o projeto acabou... É questão de projeto. Nós fizemos... Eu vi há poucos dias que foi inaugurada a rodovia dos Tamoios, em São Paulo. Nós fizemos 2 pontes metálicas lá naquele trecho, que foram pontes metálicas numa condição que realmente a estrutura metálica resolveu o grande problema, porque era um problema de acesso
e vãos livres grandes tinham que fazer um projeto de montagem arrojado, e ali a solução metálica foi a solução que permitiu executar essas pontes. Agora, a rodovia dos Tamoios foi inaugurada recentemente, ela vai de Caraguatatuba para... Puxa, agora não lembro. Enfim, é uma rodovia nova que foi feita na cidade de São Paulo. Então, você veja, a Abrafera está contratando, como todos os empresários estão aqui. O Brasil, hoje em dia, está numa fase muito boa, principalmente na indústria imobiliária, né? Quer dizer, as pessoas têm que olhar para essa questão de construção e estrutura metálica. E o Marino, além de estar lá no Conselho de Administração, ainda dá seus pitacos lá olhando os projetos e ensinando o povo, né, a poder tocar, né, Marino? Então, isso é importante. Agora, me falaram ali também, rapidamente, tinha lá, sei que você também gosta de barco, tinha uma coisa lá da ponte de Guaratuba, o pessoal estava questionando o tamanho, que não passava, é uma realidade isso? Eu não sei te dizer o número, mas eu sei que existe uma limitação de altura para veleiros. Então, Sim. veleiro que tem mastro muito alto não pode entrar. Então, isso aí realmente... Foi uma falhazinha lá. Eu penso que quando projetaram não se preocuparam com isso, né? Acabou não sendo. Agora, as obras que você fez aqui, estação, o shopping estação, ópera de arame, e estão vindo hoje novas obras aí que são ícones aí. O centro de eventos deve ser estrutura metálica, vai ter aquela fábrica de ideias que até o nosso amigo lá, Ricardo Amaral, está fazendo na antiga Ambev. Então, acho que Curitiba já tem essa ideia, né, de se fazer esses projetos, né, desafiadores, né? Curitiba tem um mercado imobiliário muito pujante, né? E criativo, né? Criativo. Nós temos alguns orçamentos em Curitiba de edifícios em estrutura metálica e espero que aconteça, né? Temos alguns aí na praça. Aí. Que vai acontecer. Bem, entrevistamos aqui o engenheiro Marino Garofani. Marino, muito obrigado aí pela tua participação. Acho que os nossos ouvintes aprenderam um pouquinho sobre estrutura metálica, sobre também essas condições que você falou, que o mercado exige, né? Olhar para esse lado, né, de construir prédios. Então, quero te agradecer bastante você ter participado com a gente aqui. Eu agradeço, obrigado por me convidar, agradeço a oportunidade e espero que isso sirva de incentivo, né, para os novos engenheiros profissionais. Incentivo estudar, né? Estudar e trabalhar e gostar. Aqui a dica do nosso amigo aqui, gostar do que faz, isso é o principal, né? Então é isso aí. Entrevistamos o engenheiro Marino Garofani, obrigado. Espero vocês no próximo sábado ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana.